Oiê, tudo bem? Bem-vindo ao Na Sala de Espera. Eu sou a Maria, sou neuropsicóloga, psicanalista lacaniana e eu uso esse espaço para falar de tudo um pouco, meus devaneios, minhas filosofias. Eu gravo entre um paciente e outro, por isso o nome, e eu espero que você se sinta acolhido aqui, que seja um ambiente de identificação. Hoje a proposta é falar sobre luto. Eu queria dividir esse episódio em dois tempos. O primeiro sendo o medo da perda e o segundo, o luto, né, propriamente dito. Eu acho que é imperativo abordar por esses dois lados, porque o medo da perda é como um luto antecipado e todo mundo que ama passa por isso. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito. Ele fala: amar é a gente querer se abraçar com um pássaro que voa, né? Que é sobre a possibilidade da perda, possibilidade de não ter mais o objeto amado, né? A qualquer momento. Enfim, eu vou usar várias frases aqui que me ajudaram no meu processo de elaboração do luto também. E vamos lá começar. Eu falei que eu vou partir em dois tempos, né? O primeiro tempo sendo o medo da perda. Cara, medo da perda é um assunto delicado, porque a partir do momento que você ama, você tem medo de perder. Porque a gente coloca muito da nossa felicidade no objeto amado, né? Que é o nosso objeto de idealização. Idealização tanto de nós mesmos, quanto do nosso futuro, quanto do objeto em si. A perda desse objeto amado, desse outro amado, ela pode se dar de N formas e a gente tem medo de todas elas. Por isso que o medo da perda é tão forte. Porque, por exemplo, a gente pode perder o outro por uma quebra de idealização. Então, a gente percebe que o ser amado não é como a gente achava que era, e isso é uma perda, e a gente sofre essa perda. Ou a gente pode perder ele fisicamente, em matéria, que seria, por exemplo, uma morte ou um término. Ou a gente pode perder a idealização que nós tínhamos do nosso futuro com aquela pessoa. Porque, por exemplo, não podemos ter um filho com ela, ou ela não pode casar na igreja que nós queríamos. Isso também é uma perda. A gente sempre tem medo da perda. A partir do momento que a gente ama, a gente se depara com milhares de perdas. E o processo de amar uma pessoa por muitos anos, por muito tempo, é um processo de consecutivas perdas de quem aquela pessoa era e de quem nós éramos com aquela pessoa. Você tem que ir evoluindo, né? Crescendo. À medida que você deixa de ser adolescente, por exemplo, o amor que você tinha na adolescência já não é o mesmo amor, mesmo que ele esteja com você ainda. É muito louco isso. Amar é quase estar sempre de luto por alguma versão sua ou daquela outra pessoa. Eu acho que nos falta um entendimento de que amar não é tornar alguém sua pessoa. Amor não é posse. A gente só perde o que a gente é dono, né? O que a gente tem. Só tem como se perder o que tem. Amar é ser com alguém, do lado de alguém. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de perder os meus pais. Muito, muito medo de perder os meus pais. E assim, era inacreditável eles viajavam muito, 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 e eu chorava todas as vezes. Teve um episódio, gente, que eu vou contar aqui, que foi bizarro, mas que agora eu compreendo a angústia da Maria criança. Eu tinha uns 8, 9 anos, e meus pais estavam na estrada para uma cidade no interior do Nordeste. E na estrada, seu celular não pega, né? E eu tinha pedido pra minha mãe me avisar todos os trechos, o caminho inteiro. Assim, a Maria criança, se pudesse trancar a mãe dela em casa, ela trancava. Porque eu tinha muito medo de perder. E aí, eu lembro que eu liguei, e liguei, e liguei. Eu acho que eu liguei umas 9 vezes pra minha mãe. Eu tinha um Motorola na época, aquele flip. Gente,
muito antiga, rosa. Eu ligava e ligava e ela não atendia. E a partir do momento que ela não atendeu, eu comecei a entrar em pânico. E a Ilma, que era nossa babá, né, nossa cuidadora, ela olhava pra mim e falava: Maria, se acalma, ele só tá sem sinal. E aí ela me deu, se eu não me engano, tipo, R$ 20. Gente, eu tenho até um pouco de vergonha. Agora não mais, né? Porque eu elaborei tudo isso em terapia e eu acho que vai ajudar algumas pessoas aqui. Ela me deu R$ 20 pra eu ir no Gilberto Salomão, que é um centrinho comercial que tinha do lado da minha casa. E eu lembro que eu peguei o dinheiro da mão dela e eu rasguei. Eu falei, eu não ligo pra dinheiro, eu quero a minha mãe. Eu quero que a minha mãe me atenda. 20 minutos depois a minha mãe me ligou. A gente combinou que eu iria pra terapia, porque realmente foi uma cena. Mas assim, não julgo. Maria criança só conhecia aquela dor, né? Que ela era a maior dor dela. E eu fui pra terapia. E quando eu cheguei na terapia, e eu nunca vou esquecer, doutora Sheila. E eu sentei lá. E ela falou: qual é o seu maior medo? E eu era cheia de medo. Eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de alma. Ixi, eu tinha medo de muita coisa. Foi meu maior medo, é morrer. Ela tem certeza? Desse jeito, gente. Eu era uma criança. Eu falei: sim. Aí ela olhou pra mim. Ela disse: eu acho que essa não é a maior dor que você consegue imaginar. Aí eu falei: realmente, a maior dor que eu teria na minha vida seria se eu perdesse meus pais. E na época eu não entendi. Eu não entendi o que ela estava fazendo. Depois disso, a gente foi fazer teste de Rorschach, que é aquele da tinta, né? E depois a gente brincou de alguma coisa. Com o tempo, eu fui elaborando isso em terapia, até que uma psicóloga que eu tive olhou pra mim e falou: por que você fica pegando emprestado a ansiedade do futuro? Parece que você tá tentando compensar pela ansiedade que você tá sentindo agora. E, meu Deus! Sabe qual era o meu maior medo? E eu não conseguia verbalizar? Meu maior medo era ficar sozinha. Eu tinha medo do escuro porque eu não gostava de ficar sozinha. Eu tinha medo de alma porque eu não queria ficar sozinha com as almas. Que as almas só me pegariam se eu estivesse sozinha. Eu tinha medo de dormir sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de perder a pessoa que era a minha companhia incondicional, que era minha mãe. Eu fui elaborar isso muito tempo depois, gente. Eu acho que eu já tinha uns 15 anos na terapia. E aí, do nada. Do nada não, né? 15 anos com esses medos. Passou. Que eu fui olhar pro meu medo de ficar sozinha. Aí a gente começou um trabalho super intencional de ficar comigo mesma. E eu passei a amar ficar sozinha. E os medos foram se dissipando e eu morei sozinha e agora eu fico sozinha. Eu amo. Eu vou viajar sozinha. Tem muitas angústias, muitos lutos que a gente pega emprestado do futuro para compensar, para justificar a ansiedade que a gente está sentindo agora. Porque a gente não quer olhar para a ansiedade que a gente está sentindo agora. Faz sentido? O medo da perda é outro. A gente sempre acha que é um e é outro. Outra coisa sobre o medo de perder é que parece que a gente perdendo o outro, a gente vai nos perder também, né? Muitas pessoas colocam tanta felicidade na mão do outro, não de um jeito coach, no sentido de, cara, todos os momentos felizes da minha vida foram basicamente com essa pessoa, então. E tem uma frase que encapsula esse sentimento perfeitamente, que é do Atticus. Ele fala: me deixe morrer primeiro, ou eu morrerei 2 vezes. A gente tem pavor dessa morte em vida, que é o luto. O luto é vivenciar a morte 2 vezes, 3, 4. É morrer estando vivo, porque uma parte de nós parece que morre com a pessoa que vai. E não é bem isso. Tá mais pra uma parte da pessoa que vai, vive em nós enquanto continuarmos vivendo. Tem uma frase... Gente, hoje eu vou falar várias frases. Tem uma frase da Cecília Meirelles. Ela diz: não sejas o de hoje, não suspires por ontem, não queiras ser o amanhã. Faz-te sem limites no tempo. Eu acho que tem muito que a gente faz por medo, tem muito que a gente faz por angústia, tem muito que a gente pega emprestado ou que a gente revive para justificar a nossa tristeza, e a gente pode só sentir a tristeza. Eu me sinto triste. Eu perdi a minha avó em 2019, eu me sinto triste até hoje, mas eu não sinto que eu morri com ela. Eu não sinto que uma parte minha morreu com ela. Eu sinto que uma parte dela vive comigo porque eu vivo. Eu não fico tentando viver o ontem. Eu carrego ele comigo
em gratidão, em memórias, em elaborações, em poemas. E eu não tento ficar antecipando o amanhã, porque eu sei que eu não consigo, eu não conseguiria. Já que sou, o jeito é ser. Já que eu estou viva, o jeito é viver. Isso é Clarice Lispector. A primeira, a segunda fui eu que botei em cima. Tem uma outra frase. Rubem Alves. Resta quanto tempo? Não sei. O relógio da vida não tem ponteiros. Só se ouve o tic-tac. Só posso dizer carpe diem. Colha o dia como um morango vermelho que cresce à beira do abismo. É o que tento fazer. Não ficar tentando antecipar as perdas, né? Bem, acho que concluímos essa primeira parte sobre o medo da perda e vamos falar um pouco sobre o luto, a perda em si. Eu passei pelo processo de elaboração do luto com a perda da minha avó em 2019, que eu já falei várias vezes por aqui. Faz parte das minhas experiências constitutivas, né? Faz parte de quem eu sou hoje, é muito presente na minha história, na minha vida, nas minhas falas. A minha avó é muito presente na minha história, na minha vida, nas minhas falas, nos meus modos de agir, nas minhas tradições e nos meus rituais hoje. Eu aprendi algumas coisas nesse processo. Eu tinha 19 anos quando eu passei por isso. Foi a primeira perda que eu tive na minha vida. O negócio da morte é que depois que ela chega, ela não nos abandona, né? Ela fica. E aí tem uma analogia que eu já falei num episódio passado, mas que eu vou repetir porque vale a pena, que é a analogia da bolinha preta. O luto, ele é muito como se uma bola preta gigantesca se instalasse na sua cabeça e ocupa todo o espaço do seu cérebro e não te deixa pensar, não te deixa agir, não te deixa nada, porque só dói. E com o tempo, à medida que a gente vai vivendo, a bola preta ela vai se diminuindo, condensando, diminuindo, diminuindo. À medida que você vai preenchendo mais espaço da sua cabeça com outras coisas, outras experiências, outras pessoas, outros pensamentos, a bola preta vai sendo comprimida, né? Mas ela nunca vai embora, ela fica mini, uma pequena bolinha preta. E volta e meia, você chacoalha de um jeito que ela encosta e dói. Aí você lembra que ela tá ali. Porque quando ela bate, dói. Mas ela é pequena, você precisa fazer muito mais, sabe? Pra sacudir e encostar. Não é que nem no começo, que qualquer lado que você olhava, encostava e doía. A bolinha preta é o luto. Ele nunca vai embora. Ele só se ressignifica, se transforma, ele diminui. A saudade doída vira uma saudade com gratidão por ter conseguido viver o que você viveu. A gente extrai tantas lições. Eu acho que a maior lição que eu extraí é que tudo é passageiro. Eu estava assistindo uma live do padre Fábio de Mello, acho que foi um ano depois que minha avó morreu. E ele falou uma frase que ficou muito comigo. Você pensa que nunca vai esquecer e esquece. Você pensa que essa dor nunca vai passar, mas passa. Você pensa que tudo é eterno, mas não é. É aquilo que eu digo, né? Tudo vai passar, mas para passar tem que passar por você. E não é que a saudade vai passar, não é que o luto vai passar, é que da forma que é hoje, vai passar. Do jeito que dói hoje, não vai doer. Respira, siga. Já que sou, o jeito é ser. Não se deixe morrer com a pessoa. Faça com que ela viva com você, em você. Se alimente, durma, busque ajuda, permita-se sentir, permita que passe por você para que passe. Toda vez que eu choro, eu gosto de perguntar ao meu choro o que as lágrimas tentam extrair de mim. Porque parece que a lágrima é isso, né? Eu acho que ela tenta tirar de você algo. O quê? O que você quer tirar de mim? Que dor é essa? Onde é que ela tá? O que ela quer me dizer? A outra estratégia que eu tive que me ajuda em várias formas de luto é a estratégia dos 15 minutos, que eu vi numa série chamada Shrinking, sobre um psicólogo que tá passando por um processo de luto. Inclusive, eu super recomendo essa série, eu vou deixar escrito aqui embaixo. E eu lembro que um dos psicólogos mais velhos falou: eu passo pelas tristezas da vida me permitindo sentir, mas sem me deixar engolir pela tristeza.
Então eu coloco um alarme de 15 minutos, a música mais triste que eu consigo lembrar, e eu me permito sentir plenamente todas as emoções naquele momento por 15 minutos. E depois eu continuo a vida. Eu esperneio, eu dou o meu show e depois eu sigo a vida. Porque ela tem que ser seguida. Eu amei. Eu adotei pra mim. Porque o negócio é, eu não consigo me livrar do meu coração, né? Eu falo isso direto. Eu não consigo botar barreira nele, não consigo, já sou terapeutizada demais pra isso. Então, o que me resta? Ouvi-lo, acolhê-lo, mas botar os meus limites nele, né? Quando, quando a minha avó faleceu, eu escrevi uma frase que fica comigo no meu caderno. E depois eu escrevi um texto pelo luto, pelo meu relacionamento. E eu vou compartilhar os dois com vocês. Pra minha avó eu escrevi: a vida me fez sofrer muito mais que a morte, mas me fez feliz e me encheu de amor, e sofreria tudo de novo por mais uma risada ao lado teu. Porque sempre foi tudo sobre o amor. Eu acho que se conecta muito com uma frase da Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu não recomendo para pessoas que estejam recém-enlutadas, mas para pessoas que querem olhar para o luto de uma forma diferente depois de um tempo. Ela fala: saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Agora, se você é recém-enlutado, eu recomendo muito um livro chamado O Ano do Pensamento Mágico. É sobre o processo de elaboração do luto dela pelo marido. É um relato muito pessoal, muito íntimo. E eu acho que eu me conecto tanto com a história dela, porque é repentino também, né? E sobre o luto do relacionamento, eu escrevi: Maio acabou. Maio acabou e levou consigo a nossa história. Lavou de mim o teu cheiro e me fez perceber que estive vivendo como parte de um todo que não mais existe. Toda vez que lembro de você, também me lembro de te perdoar. E espero que te traga algum conforto metafísico, como trouxe a mim. Em oração, nunca peço que Deus me traga alguém, só peço que me traga de volta, me devolva a mim. Sinto tanto a minha falta. Sempre soube ser a minha melhor companhia, mas parece que agora me esqueci, justamente agora que preciso tanto de mim. Maio passou, tudo passou e sobrou eu. Não sei me livrar do meu coração. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer sobre luto hoje, é o que me ocorre. Mas vamos para a segunda partezinha. Essa é a segunda semana que eu instalei essa segunda partezinha do podcast, que são diquinhas e mais sobre mim, né? E, enfim, vida real, coisas que eu quero compartilhar que são mais aleatórias. Temos uma comida favorita da semana. Temos. Eu fui num sushi aqui do lado da minha casa, chamado Isho, e eu fui meio sem expectativa, sem nada, porque eu tava trancada pra fora de casa e eu só queria passar um tempo e comer alguma coisinha até meu irmão chegar. E eu fui lá e eu sentei e eu pedi nigiri de atum, nigiri de barriga de salmão, enfim, o somaki de atum. Gente, que delícia! Que peixe fresco, muito gostoso. Pra quem é de São Paulo, Isho, eu achei uma coisa assim fenomenal. Eu tava zero expectativas. E eu não tava com tanta fome, então não é por isso que é uma delícia. O peixe tava muito fresco, o arroz era muito gostoso. Nossa, pra quem gosta de japa, fica a dica. Eu acho que pelo menos um japa novo por semana eu vou estar conhecendo, porque eu amo, amo japonês. Outra coisa que eu amei dessa semana, eu descobri uma artista nova que eu absolutamente amei. Eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas eu vou deixar escrito. Ela faz ilustrações meio surrealistas, assim, é uma coisa muito legal. O nome dela é Jiayue Lee. Ela tá, tipo, criando arte agora, ela é super contemporânea, muito atual. Eu tô adorando toda vez que aparece coisa dela pra mim, seguir ela no Instagram, seguir ela no Pinterest. Nossa, eu fico absolutamente alucinada. Por último,
eu estive ouvindo uma música chamada Good Luck Babe, que eu tô fascinada. Tô fascinada. Assim, não tem muito o que dizer. Alto astral, tipo pós-término, tipo sou fo... não posso falar essa palavra. Sou maneira, irada, tem uma vibe anos 80, 90, acho que mais pra 90, assim, que eu gostei muito. E a voz dela, que é a Chappell Ronan, muito legal. Acho que é isso, gente, que eu tenho pra compartilhar dessa semana com vocês. E frases eu já li. Já li 2 frases minhas, então tá ótimo. Nossa, esse episódio foi repleto de frases. Mas enfim, foi ótimo falar com vocês, sempre é. Eu espero que tenha acolhido alguém que precisava. Se você sente no seu coração de compartilhar com alguém, compartilhe. Comenta aqui embaixo na caixinha que eu deixo aberta. O que você achou? Se fez sentido pra você? Se você tem alguma experiência a compartilhar, segue lá no Instagram. Enfim, acho que é isso. Até a semana que vem. E um beijo enorme pra vocês. Tchau!